Boa noite a todos, boa noite meu amigo e minha amiga de casa. Eu peço mais uma vez licença para entrar no lado de cada um de vocês. Boa noite, secretário Fabrício. Boa noite. Pessoal da comunicação, imprensa aqui presente também, técnicos nos apoiando, né? Minha senhora e meus senhores, boa noite. Estamos aqui, Fabrício, mais uma vez, agora na 19ª semana, né, de acompanhamento das ações de combate ao Covid. A semana que compreende do dia 22 ao dia 28 de julho, né, do corrente ano. E eu queria agora, de forma bem especial, antes da gente, Fabrício, passar a palavra para você nos atualizar quanto ao boletim epidemiológico dessa semana, da semana 19, aqui homenagear os agricultores. Hoje é o dia desta categoria tão importante, categoria que representa o esforço e o trabalho do homem do campo, que diariamente cultiva a terra na perspectiva da geração de frutos e alimentos para toda a população. Aqui em Guamaré, de forma especial, saúdo Eduardo, presidente da cooperativa, da CODERG, né, que vem juntamente com os demais assentados nessa perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar no município de Guamaré. Então, parabéns a cada agricultor, a cada agricultora do município de Guamaré. Deus abençoe. Fabrício, a gente tem boas informações, né, tem boas notícias para passar para a nossa população. Então, queria já que a gente atualizasse a todos e todas quanto aos nossos números, né, o boletim epidemiológico da semana 19. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário de Educação, que está aqui conosco. Boa noite, nossos técnicos aqui presentes, nossa equipe da mídia. E boa noite a você que está em casa, né? Nós estamos na 19ª semana de monitoramento da Covid-19. Bem, na última semana, né, nessa 19ª semana, houve uma redução significativa no número, sobretudo no número de notificações. Nós saímos da 18ª, nós tínhamos 80, e na 19ª nós tivemos 57 notificações. E nesta última semana nós tivemos 13 casos confirmados. No geral, desde o dia 18 de março até hoje, nós tivemos 992 notificações. Dessas 992 notificações, 133 ainda se encontram suspeitos, aguardando confirmação, e 431 descartados, ou seja, as pessoas fizeram o teste e não teve resultado positivo para a Covid. E nós tivemos, até o momento, 428 casos confirmados. Desses 428 casos confirmados, nós temos 335 casos curados, ou seja... Fabrício, só um instantinho, só está comunicando do áudio. Sim, está corrigindo já aqui. Dos 428 casos confirmados, nós temos 335 casos curados, ou seja, as pessoas já tiveram alta, né, dessa doença, da Covid-19. Ainda temos 77 casos em tratamento. Então, 77 pessoas estão ainda sob acompanhamento dos nossos profissionais de saúde. Essas 77 pessoas resultam, prefeito, em 204 pessoas em isolamento domiciliar. Certo? Nós temos, no momento, Guamaré, 204 pessoas em vigilância. E temos, até o momento, 16 óbitos, né, infelizmente. Então, esses são os números de Guamaré, que houve aí um decréscimo, mas nós gostaríamos de reforçar aqui todas as medidas preventivas, que a população não entenda esse decréscimo como um relaxamento, mas para que as pessoas estejam cada vez mais se cuidando do próximo. Nós percebemos aí, fazendo análise na nossa comissão de avaliação, que ainda há muitas pessoas
em frente às suas casas, nas ruas, né, próximas às suas residências, não fazendo uso da máscara. Então isso achando que por estar próximo à sua residência está livre, né? E na verdade não é assim, né? Então a gente faz assim um apelo para que as pessoas tenham esse cuidado, para que mesmo estando na sua calçada, sentado na sua calçada, como é costumeiro na nossa cidade, mas que façam uso da máscara, certo? As atividades físicas, segundo o decreto, elas nas ruas, elas permanecem individuais. A gente pede, né, para que se atentem a isso, para que não façam nenhuma atividade em grupo nas ruas, evitando dessa forma a aglomeração, é isso que diz o nosso decreto, e que as pessoas respeitem o termo de isolamento. Essas 204 pessoas que estão com o termo de isolamento assinado, ou seja, se comprometeram, né, a estar isoladas, para que elas assim permaneçam. Em uma reunião da comissão, o prefeito, foi dito pela polícia que existiram aí durante essa semana algumas pessoas que infringiram aí e que a polícia precisou intervir. Então a gente pede, né, mais uma vez, para que as pessoas se atentem a isso, que você está colocando em risco a saúde de outras pessoas e a própria também. Então isso que a gente gostaria de estar passando aí, pedindo essa sensibilização da população. No Rio Grande do Norte, nós temos 58.224 casos suspeitos. Na última semana, só nesta última semana, tivemos pouco mais de 3.000 casos confirmados, o que completa aí 47.291 casos confirmados até o momento no Rio Grande do Norte. Falando em óbito no Rio Grande do Norte, na última semana, acho que pela primeira vez desde que iniciou, né, os números, nós tivemos um decréscimo aí no número de óbitos no Rio Grande do Norte. Só na última semana tivemos 76 óbitos, que vinha aí no número, na média, acima de 100, né? E essa semana foi 76. Então isso é positivo, porque vê que a gente está diminuindo, né? E a gente está acompanhando esse ritmo, graças a Deus. Então no Rio Grande do Norte, fazendo no total, tem 1.697 óbitos. Importante que a gente se atente também ao número de casos suspeitos, né, ainda questão sobre investigação, vamos dizer assim. Eu não tenho esse dado aqui, mas eu acredito que esse número ainda está aí numa média crescente, que a gente também tem que estar de olho nele, né? Nacionalmente falando, nós temos 2.442.375 casos confirmados. Só na última semana, no Brasil, nós tivemos pouco mais de 280 mil casos confirmados. De óbitos, nós tivemos na última semana, no Brasil, 6.131 casos de óbito, chegando ao total aí próximo a 88 mil óbitos no Brasil. Então esses são os dados de Guamaré, Rio Grande do Norte e o Brasil. Obrigado, Fabrício. Então a gente começa a observar aquela tendência da curva dos casos graves acompanhar a tendência da curva de transmissão, né? Um ponto importante que talvez é importante a gente transmitir para a nossa população é a mudança do fluxo de exames. Né? O governo do estado modificou o fluxo juntamente com o governo federal, disponibilizando uma quantidade maior, digamos assim, de testes PCR, né? É o SUAB, o famoso SUAB. Então, dessa forma, a logística, a formatação de testes acabou de ser adaptada, as equipes estão em treinamento, isso para todo o estado do Rio Grande do Norte, não só para Guamaré, e é importante, talvez, a gente também passar isso para a população, como vai ficar esse fluxo, porque muitas pessoas mandam o WhatsApp para a gente, pergunta como é que vai ficar sendo feito. É importante a gente já de forma bem transparente passar para toda a população, Fabrício, Gabi, para que como é que vai ser o funcionamento da secretaria a partir de então.
tá bom? O teste SWAB, o PCR, ele é preconizado que seja feito entre o 30º ao 7º dia, até o 7º dia, o que difere um pouco aí do teste rápido, não é? Que a gente estava fazendo até o 10º, né? A partir do 10º dia. Então muda um pouco a logística, é importante que a população saiba disso, porque esse formato ele começou a partir de hoje já. Quando o profissional identifica os sintomas, eles vão notificar e vai contar aí do 3º dia ao 7º dia e será feito o teste nesse período. O Rio Grande do Norte não está sendo distribuído mais os testes rápidos. A gestão está adquirindo testes rápidos, então a partir do 7º dia, infelizmente a gente não vai mais conseguir fazer o teste PCR, porque é o que diz o protocolo, e só será feito o teste rápido, né, a partir do 7º dia. Será feito nas unidades de saúde, pela equipe da atenção básica. A equipe da atenção básica vai identificar os sintomas, vai identificar o período que está e irá fazer o teste. É importante que se diga que esse teste ele não tem como a gente armazenar, o Estado não disponibiliza isso, uma quantidade grande, ele só disponibiliza a partir das notificações. Então, o profissional vai notificar, vai identificar e vai solicitar ao Estado o teste, e aí sim será feito nesse período aí de 3 a 7 dias. Basicamente, a mudança logística é essa, mas que a gente mostra para a população que isso também vai ser bom, não é? Que é um excelente teste, é o melhor teste que nós dispomos hoje, e a gente vai estar, a partir de agora, fazendo dessa forma. Então, assim, para que todos tenham um amplo conhecimento, modifica um pouquinho a rotina do período, né, do início de sintomas, em virtude daquela questão da janela, que a gente explicou já em várias lives, para cada metodologia de exame tem uma janela imunológica diferente, né? Então, por exemplo, um teste pode dar positivo para uma determinada técnica e negativo para outra, né, dependendo da janela que se aplica. Porém, o teste PCR ele é o mais sensível e ele vai positivar mais rápido, digamos assim, né, se comparado com o início dos sintomas. Porém, ele pode negativar se o paciente chegar já com sintoma tardio. Então, quem vai fazer essa análise, quem vai fazer essa triagem? O profissional que atender o paciente, seja o profissional médico, seja o profissional enfermeiro, tá bom? Então, eles vão demandar para que seja escolhida a técnica apropriada para aquele paciente. Sem teste rápido, feito aqui no próprio município, com resposta em 20 e 30 minutos. CPCR, amostra enviada para o laboratório central, para o LACEN Natal, e com fluxo de retorno de resultado de 2 a 3 dias, né? Isso é a média. É importante que se diga, prefeito, que esses testes estavam nessa média de 2 dias, porque era um quantitativo menor. A partir do momento onde todo o Estado vai realizar apenas PCR, então pode ser, né, dependendo da disponibilidade do LACEN, do laboratório, né, pode ser que isso aumente um pouco aí esses dias, né? A gente vai sentir na prática, já que começou essa semana, a gente ainda não tem esse feedback. É isso mesmo, como é para o Rio Grande do Norte, acaba que a gente vai ter que sentir no dia a dia como é que vai se adaptar a essa demanda, e a própria estrutura do laboratório central vai se comportar, né, para atender a demanda do Rio Grande do Norte. Uma pergunta, Fabrício? Breno Gomes, ele dá boa noite, e pergunta, ele disse que a mãe dele já teve Covid e gostaria de saber se a gente realiza outro exame para ver se a mesma já está curada. O ideal, não é, prefeito, que a gente tivesse teste suficiente para fazer teste, reteste, mas já foi dito aqui diversas vezes que a gente não dispõe, né, não tem condições de fazer várias vezes o teste, mas que a clínica é soberana, a equipe da saúde da família ela está preparada para isso, para identificar os sintomas no período de isolamento. Ao final do período, que é 14 dias, a equipe de saúde da família avalia esse paciente, se ele estiver com sintomas, permanece em isolamento,
e a alta só é feita a partir do momento em que cessarem os sintomas e que é visto que o paciente está bem, né? Então é assim que o protocolo, que a gente tem seguido o protocolo. Isso. Então, assim, o município ele vai dispor dessas duas técnicas, né? A gente acabou estamos concluindo o processo licitatório para mais 3.000 testes, né? Fora os PCRs, aquilo que a gente vem falando, o Guamaré é o município que mais testa no Rio Grande do Norte. A gente tem um percentual já significativo da população testada e vamos continuar testando, tá? Até para a gente tentando identificar esses casos positivos, colocar isolamento e tentar reduzir a taxa de transmissão. Essa é a nossa missão principal nesse momento, né, Fabrício? Sim. Então, como o Fabrício falou no início da fala dele, apesar da incidência estar diminuindo, apesar da taxa de transmissão estar diminuindo, do número de óbitos estar diminuindo, não quer dizer que a gente possa voltar ainda à nossa vida normal, digamos assim, porque o que a gente observa, e observa de forma muito rápida, quando abre para as atividades convencionais, o número volta a subir e subir de forma rápida, né? O que a gente vem preconizando e pedindo o entendimento e a compreensão de todos, sobretudo aquelas pessoas que estão nos grupos de risco, sobretudo o idoso, apresentou sintoma, procura um profissional de saúde, procura uma unidade de saúde o mais rápido possível, tá? Porque, mais uma vez eu repito, a gente observa e os profissionais médicos vêm se referindo isso para a gente nas reuniões semanais, que os pacientes idosos estão chegando já com um estado bem grave, né? E isso é preocupante, porque fica mais difícil de tratar e de cuidar desse paciente, tá bom? Mas teve sintoma, procura um plano de saúde quanto antes, tá certo? Então, Fabrício, eu não sei se teria mais alguma coisa com relação ao boletim. Aqui o senhor João Maria, Fabrício, pergunta se o atendimento às secretarias está sendo feito via WhatsApp ou pessoalmente. João, a maioria das secretarias estão funcionando normalmente, tá? Há ainda algumas secretarias que, pelo objetivo finalístico da pasta, como Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo, ainda não teve como retomar todas as suas atividades, tá certo? Então, há atendimento presencial e há atendimento remoto, tá? Então, seria bom ver realmente qual seria a secretaria, mas pode entrar em contato também com os secretários, todos os contatos estão disponíveis também no portal da Prefeitura, tá bom? Também temos André e Roberto também estão presentes aqui, e o Roberto vai falar também um pouquinho na questão do retorno da aula, do kit, né, Roberto? Então, já pode também se preparar para vir para cá, que a gente passa já a palavra aqui para você, tá bom? A senhora Carla Priscila pergunta se há previsão da realização das outras cirurgias. Dona Carla, a nossa perspectiva é retornar a partir de setembro, tá? Onde é que isso está condicionado? Aos leitos Covid, né? Então, hoje, metade do hospital está literalmente isolado para o atendimento do paciente Covid, leitos clínicos e leitos de UTI. Pela característica da doença, ser uma doença infecto-contagiosa de fácil transmissão, é necessário esse isolamento, senão acaba que a circulação de um setor para outro e começa a transmissão dentro do hospital. Então a gente não pode ter um leito Covid ao lado de uma ala cirúrgica, porque o que pode acontecer? Aquele paciente que saiu da cirurgia ou que entrou para a cirurgia pode contrair o vírus dentro do hospital. Então, quando a gente conseguir estabilizar o número de casos hospitalar da Covid, é que a gente vai conseguir disponibilizar leitos clínicos para os procedimentos cirúrgicos, tá bom? Então essa rotina, ela não é exclusiva do nosso hospital, mas é de todos os hospitais da rede. É assim que está funcionando o Valfredo Gugel, o Onofre Lopes, a Janário Circo, a Liga contra o Câncer, o Santa Catarina. Então essa é a recomendação geral, tá? Para a gente não iniciar uma transmissão dentro de uma unidade de saúde, tá bom?
Então a condicionalidade é só essa. Uma vez que a gente realmente tiver a disponibilidade de liberar aqueles leitos clínicos utilizados hoje para a Covid, a gente vai transformar ele em leito cirúrgico e retomar o serviço de cirurgias eletivas, tá bom? Então nossa perspectiva, repito, é setembro, mas quem vai dizer isso são os números durante o mês de agosto, a evolução do mês de agosto, tá bom? A gente vai sempre, semanalmente, atualizando com relação a essa informação, tá certo? O senhor Edgar de Moraes, né? Boa noite, senhora Edgar Moraes. Com relação às outras doenças tipo dengue, que está se alastrando também muito rápido em nossa cidade, qual tem sido os procedimentos? Porque estou com todos os sintomas de dengue. Fui muito bem atendida, mas não sei bem o que tem, porque não está tendo teste para isso, segundo o médico. Adriano, nas últimas semanas... Você vai retomar com o Fabrício, vamos para Roberto, que só está com o microfone. Foi não. Só para dizer que está sendo feito sim. em Sara da Cruz e Vila Maria, que são os locais de maior notificação. O que começou ontem. Tá, então assim, só respondendo aqui a senhora Edgar, já iniciou nos pontos de maior transmissão, que é a Vila Maria e Salina da Cruz, o fumacê, né? Que a gente chama de unidade de baixo volume, de UBV, móvel, e que popularmente é conhecido como o carro fumacê. Mas a gente sempre traz o alerta que o fumacê ele só tem uma função, que é matar o mosquito alado, o mosquito adulto, aquele que está voando, tá? E aquela geração de mosquito. Então ele passou hoje, os mosquitos que lá estão, ele matou. Mas aqueles que estão sendo criados em reservatórios, ou em folhas, ou em tampas de garrafa, ou em pneus que estão entulhados no quintal ou no terreno baldio ao lado, eles vão nascer e vão continuar transmitindo. Então precisa de uma ação conjunta, né? Então o fumacê, mas com aquela força conjunta de cada um, fazendo o monitoramento da sua residência, né, do seu imóvel, para ver se há algum foco de dengue. A dengue ela é tão difícil de ser controlada que algumas pessoas possuem geladeiras, né? Isso aqui é uma dica que a gente dá, que tem um reservatóriozinho pela parte de trás. Então, a maioria das pessoas nem sabem disso. E aquele reservatóriozinho ele armazena água, né? É um instrumento que o próprio fabricante coloca lá para o degelo e aglomera água. E passa a ser um foco de dengue dentro de casa que a gente não sabe e acaba não tratando e não vendo, né? E a gente acaba que o mosquito se multiplica lá. Então, a gente tem que olhar todos os pontos, tá? Para ver se tem focos de dengue, para que a gente consiga conter a transmissão, certo? Então, repetindo, a unidade de baixo volume, o BV está portando, o fumacê está passando em Salina da Cruz, iniciou ontem, e no conjunto Vila Maria, dentro de uma programação que eles têm, tá certo? Mas isso sozinho, isoladamente, não pode ser utilizado como medida de controle. A gente também tem que fazer o nosso papel. Isso, quando eu falo a gente, é cada cidadão, tá bom? Com relação ao teste, o teste para dengue, né? Eu acredito, Fabrício, e depois você confirma, Gabriela, que o LACEN está fazendo normalmente, tá? Então é só solicitar, o médico ou o enfermeiro solicitar, olhe no laboratório do hospital ou no laboratório da UPA e é enviado para o LACEN, tá certo? Eu queria, na medida que vai chegando algumas perguntas, pode ir passando, tá? Enquanto isso, eu vou passar a palavra aqui para o nosso secretário de Educação, Roberto. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretários Fabrício, André, que está aqui com a gente também. Pessoal aqui da imprensa, pessoal que está nos acompanhando pela live. Hoje nós trazemos aqui informações tanto sobre a educação como sobre a cultura, né? Da parte de educação, a gente quer dar mais esse aviso e fazer esse apelo às famílias para que continuem indo pegar as atividades remotas. Estão sendo feitas com muito carinho, com muita dedicação pelos professores. Está sendo preparada uma logística pela Secretaria de Educação semanal
para que seja entregue nas próprias escolas ou comunidades onde não tem escola. E à medida que é entregue numa semana, se recebe a da semana anterior. Então, mantenham esse fluxo, continue pegando as atividades. Nós agora lançamos mais uma ação da Secretaria. Essa semana nós já fizemos algumas lives, né, para um público resumido, só para ver como funcionaria. E a partir da próxima semana, essas lives vão ficar distribuídas, realmente institucionalizadas, todas as segundas e terças-feiras. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, live sobre o caderno de atividades da educação infantil. Às 14 horas, sobre o caderno de atividades do 6º ano. Às 16 horas, sobre o caderno de atividades do 7º ano. Na parte da noite, às 7 horas, 2º e 3º período, e 8 horas, 4º período. E nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, a live sobre os cadernos de atividades dos anos iniciais. 14 horas, 8º ano, 16 horas, 9º ano, e na parte da noite, 8h30, sobre 5º período, certo? Essas lives elas são realizadas pelos próprios professores, elaboradores das atividades, e é um momento tanto deles apresentarem o caderno, como estarem em sintonia com os alunos, com as famílias, para atender a qualquer dúvida, a qualquer empoderamento de quem estiver participando, certo? Agora, essa sexta, nós teremos a continuidade, a entrega de mais uma atividade, né? A atividade da sexta semana. E esse é o nosso apelo, que vocês continuem acompanhando, né? Os professores estão participando ativamente, entrando em contato com as famílias, além do trabalho, além das atividades impressas. Queremos também falar em relação ao retorno das aulas, né? Sempre se pergunta e a gente sempre diz que estamos aguardando maiores informações, os próximos decretos. Sabemos como ainda está a situação da pandemia no estado, como já foi colocado aqui, no país, né? Guamaré não é diferente disso. E que estamos nos preparando para, quando chegar esse momento do retorno às aulas, nós estarmos com as nossas instituições preparadas, né? A princípio, inicialmente, né, quando nós aderimos às atividades remotas, nós estávamos trabalhando com um percentual de 20%, que corresponderia a 160 horas, que seria 20% de horas que poderia ser trabalhada através de atividades remotas e descontadas, né, e acrescentadas ao calendário letivo, para diminuir a quantidade de aulas presenciais, de horas presenciais. Nas últimas resoluções, né, nas últimas instruções normativas, esse número aumentou para 40%. Então, sinal de que as atividades remotas ainda vão continuar e poderão ser utilizadas até esses 40%, que corresponde a 320 horas anuais, né, das 800 que são previstas em lei. Então, o município continua com as atividades e se preparando para um possível retorno. Quando será, não dá para a gente dar essa previsão agora, né? O Estado está trabalhando no protocolo e trabalhando com a data para o próximo mês, né? Mas já se fala em setembro, e aí a gente fica sem saber, de fato, repassar para vocês essa data específica. Estamos também nos preparando para entregar o kit merenda, né? Não foi possível essa semana ainda concluir os kits. Estamos tentando para ver se na próxima semana é possível a distribuição dos kits, e assim que a gente organizar todo esse processo, nós fazemos o comunicado para a população. Em relação à cultura, o município, o governo do estado, né, aprovou, o federal aprovou a lei
a Lei Aldir Blanc, a 14.017, que ela vai funcionar como a descentralização de recursos para apoio àqueles agentes culturais que estão sendo penalizados em virtude desse isolamento, em virtude de cancelamentos de shows, né? Então o município vai abrir um cadastro para que esses profissionais, essas pessoas, esses agentes culturais, prefeito, possam se cadastrar, certo? Inicialmente é apenas um mapeamento. O Estado quer conhecer quem é esse artista, quem é essa pessoa, que depende da cultura e que está sendo penalizado. O município também tem interesse em conhecer esse profissional, essa pessoa. E, de acordo com os critérios, né, com as condições apresentadas, ele poderá se encaixar em 3 modalidades, né? Uma das modalidades é exatamente o auxílio emergencial, que aí tem todo um critério, né? É um auxílio de 6 meses, de R$ 600 durante 3 meses. Né? Mas aí vai ser analisada a situação, se a pessoa tem já um vínculo formal, se trabalha, vai levar em consideração a renda, vai levar em consideração se ele já é beneficiado com o auxílio da Caixa. Então são vários critérios, mas o primeiro passo realmente é fazer o cadastro, exatamente para a gente mapear essas pessoas. Então vai desde o músico, vai desde o embolador, vai desde o artesão, vai desde aquele que gerencia equipamentos de som, as pessoas até que montam palco, que montam a aparelhagem de som. Então quem se sentir prejudicado, né, em virtude da paralisação dessas ações, ele pode requerer, né, mas a princípio, de fato, é o cadastro, certo? Então nós vamos disponibilizar no site da Prefeitura tanto um mecanismo para fazer o cadastro, como um mecanismo para deixar a população mais ciente, né, de como vai funcionar a implantação dessa lei Aldir Blanc aqui no município. Certo? Já estamos tomando as providências, já estamos organizando esse cadastro. A priori, os interessados já podem até, inclusive, fazer o cadastro do Estado, né, que ele pode, é outro dos critérios, ele tem que estar cadastrado em alguma das plataformas, seja a do município, o cadastro do município vai fazer, ou a do Estado. Então aqueles que já quiserem já podem se adiantar no estadual. E nós vamos disponibilizar os mecanismos para que ele possa, no site da Prefeitura, também fazer o cadastro local. Ok, André, Roberto, desculpa. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Né? Chegar alguma pergunta para o Roberto, por favor, repassar. Mas assim, só complementando aqui a fala do Roberto, o edital vai ser publicado no portal da Prefeitura e também no site da Federação do Município, convocando, né, as pessoas que trabalham a cultura local para celebrar esse cadastro. Né? A partir daí, vai haver um monitoramento das informações, né, por uma comissão que será criada, porque a própria lei, ela cria alguns regramentos. Né? Por exemplo, não pode ter coincidência. Aquelas pessoas que estão na área da cultura, mas que já estão beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal, já não entram. Não é isso, Roberto? Isso. Então, nem adianta a gente informar, porque vai cruzar com o CPF e ou um ou outro vai ser bloqueado, né? E acaba que não tenha como, né? Então, Que podem vetar que tenha atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos últimos 24 meses, não tem emprego formal ativo, né? Esses são os critérios que a lei determina. Não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego,
ou de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Tem a renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, se for maior. Não tenha recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, esteja inscrito em pelo menos um dos cadastros municipal estadual ou federal. Então esses são os critérios que vão estar, não precisa ninguém anotar, e vão estar detalhados no edital que será publicado pela Prefeitura, tá bom? Essa é uma modalidade de ajuda emergencial individual, né? Mas ele também pode inscrever um coletivo, um grupo, por exemplo, quadrilha, né? As quadrilhas Trio de juninas. sanfoneiro. Trio de sanfoneiro. Então eles podem inscrever, né? E aí eles vão concorrer a esse benefício. O individual, que é o emergencial, R$ 600, e um de coletivos, que se encaixam nesses grupos, que aí não é uma ajuda individual para ele, mas para estrutura, para ele se organizar, para quando as coisas melhorarem, ele poder realizar o trabalho dele, né? E tem também os editais, prêmios, né? Os espaços culturais que é a terceira modalidade que pode concorrer, certo? Então são essas 3 modalidades. Ok, Roberto, obrigado. Tá? Se tiver mais alguma pergunta, por favor, direcionar aqui para que a gente possa passar para o secretário respondendo. Tá? A senhora Sandra Teixeira, boa noite, prefeito. O governo do RN publicou um decreto que autoriza atividades religiosas com até 100 pessoas a partir do dia 29 de julho. Queria saber como será feita essa retomada aqui em Guamaré. O que muda de quantidade de pessoas entre capital e município para não haver aglomerações nas igrejas? Uma excelente pergunta, dona Sandra, porque eu acho que isso vai muito do entendimento do pároco local, do pastor da congregação local, de acordo com o porte de cada igreja, né? Nós temos igrejas de pequeníssimo porte, né? Aqui no município, que comporta 20, 30 pessoas. Nós temos igrejas de maior porte, que já contemplam aí mais de 200 pessoas, 300 pessoas, né? Então, vai muito do bom senso, tá? É o que a gente vem pregando. Já tivemos algumas reuniões com o segmento e a gente vem sempre pregando. Nos nossos decretos, a gente fala em 1/3 da capacidade, né? Porque garante aquele distanciamento mínimo preconizado em todas as notas técnicas, não só do Brasil, como também da Organização Mundial de Saúde. Então, a questão do distanciamento mínimo. Então, isso tem que ser sempre observado, isso tem que ser sempre preservado, né? A questão da sanitização também dos espaços, assim como vem sendo feito nas academias, também é muito importante, né? É fundamental, porque são setores que sim aglomeram pessoas, natural, pela natureza, pela essência do que está sendo praticado. Então a gente tem que ter também muita cautela, e é isso que a gente vem recomendando para todas as pessoas que estão envolvidas nos cursos religiosos, independente da congregação, tá? Mas foi muito boa a sua pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta. O secretário André tem algo a acrescentar? Não? Só para a semana, né? Pronto. Então, Roberto, Fabrício, tranquilo? Então, pessoal, eu queria aqui mais uma vez agradecê-los, tá, pela participação na nossa live. É nossa 19ª live, né? Então a gente está trazendo os números aqui sempre da semana 19, que para a gente corresponde do dia 22 ao dia 28 de julho, tá? A gente já está dentro da 20ª semana, né? A partir de amanhã, na verdade, a gente abre a 20ª semana, e se Deus quiser, próxima semana a gente vai continuar trazendo informações positivas com relação ao combate ao coronavírus, para que muito em breve possamos todos retomar as nossas atividades cotidianas, né, com mais segurança, com menos preocupação, com menos medo,
né, para que a gente possa ir avançando sempre, tá bom? Então, agradeço aqui a participação dos secretários, equipe técnica, imprensa, profissionais da comunicação, né, e, sobretudo, aos senhores e às senhoras que dedicam um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar com a gente esse momento de enfrentamento, tá bom? Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.